Olá pessoal, esse é o segundo vídeo sobre o estudo da reta na disciplina de cálculo fundamental. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a equação fundamental da reta. Bom, existem algumas equações, que a gente vai usar para representar uma reta. Nesse vídeo a gente vai falar inicialmente da equação fundamental. Então a gente pode representar uma reta R no plano cartesiano por meio de uma equação. Tá? Essa equação ela pode ser obtida a partir de um ponto e do coeficiente angular dessa reta. Tá? De um ponto A e do coeficiente angular que a gente já chamou de M no vídeo passado. Okay? Então, para isso, a gente vai considerar uma reta R não vertical, ou seja, não paralela ao eixo Y, que é o caso em que não existe coeficiente angular M. Tá? E essa reta, o ponto A deve estar contido nessa reta. Tá? Então, eu tenho o coeficiente angular M e um ponto da reta a qual eu quero determinar a equação fundamental. Tá? Então, a gente vai, para isso, para encontrar essa equação, a gente vai assumir um ponto genérico, um ponto P, tá? Cujas coordenadas são x e y. E o P não pode ter as mesmas coordenadas do ponto A, ou seja, tem que ser um ponto diferente de A. Ok? Então eu coloquei aqui uma figura, tá? Em que isso tudo está sendo representado. Então eu tenho um ponto A, tá? Coordenadas xa e ya, e um ponto P, que é esse ponto genérico, com coordenadas x e y. Tá? Vejam que os dois pontos estão na reta. Né? A reta tem aqui um coeficiente angular positivo, o ângulo entre ela e o eixo x está compreendido aí entre 0 e 90 graus. Tá? E, portanto, a gente sabe que o coeficiente angular dessa reta, o m, assim como a gente viu no vídeo passado, vai ser a razão entre a diferença das coordenadas y, do ponto P pelo ponto A, por exemplo, da diferença de coordenadas y do ponto P e do ponto A, então y menos ya, dividido pela diferença das coordenadas x dos dois pontos, do ponto P e do ponto A, então x menos xa. Tá? Então essa é a definição de coeficiente angular que a gente tinha visto aqui anteriormente. Só que ali no vídeo anterior a gente lidou com os pontos A e B e, portanto, era diferença de YB por YA, de XB por XA, que é o ponto genérico, portanto é YX. Tá? A equação fundamental da reta, ela é obtida isolando-se o Y menos YA. Tá? Então, se eu pensar nisso como uma daquelas equações que a gente já lidou no bimestre anterior, do conteúdo da outra prova, se eu isolar y menos ya, o x menos xa que está aqui no denominador vai passar multiplicando o m, e aí eu vou ter a equação nessa forma que aparece aqui, y menos ya igual a m, que multiplica x menos xa. Essa é uma equação fundamental de uma determinada reta. Tá? Vai ficar mais fácil de a gente visualizar a obtenção dessa equação quando a gente trabalhar com valores numéricos para os pontos. Tá? Então aqui tem dois exemplos, duas situações distintas. Na primeira, a ideia é obter aquela equação, a equação com essa cara aqui, tá? Essa equação aqui. A ideia é obtê-la. Não vai apagar. E para isso eu tenho o ângulo que a reta faz com o eixo x, tá? E um ponto. Veja, no slide anterior eu falei que é necessário para encontrar essa equação fundamental ter o coeficiente angular e um ponto. Aqui ele está me dando a inclinação e um ponto. É equivalente, Lembrem-se que tendo a inclinação, tendo o alfa, eu consigo determinar o coeficiente angular, que é o m. O coeficiente angular m é igual a tangente de alfa. Nesse caso, tangente de 45 graus e, portanto, 1, o valor do m, do coeficiente angular. Tá? Então, se eu agora, tendo esse m, tendo esse coeficiente angular e as coordenadas do ponto A, que são 1 e 2, basta eu substituir nessa equação geral aqui
uma equação geral não é o melhor termo, porque a gente vai ver depois a equação geral, né? Essa equação fundamental, mas essa equação aqui é genérica, tá? Em que eu não tenho os valores das coordenadas do ponto A. Então está aqui ainda YA e XA. Então basta agora eu substituir o valor de M nessa equação, o valor de XA e YA. Então a equação fundamental dessa reta vai ficar igual a Y menos YA. O YA é 2. Igual a M, que é 1, tangente de 45 graus, que multiplica x menos XA. XA é 1. Então, essa é a equação fundamental dessa reta. Eu consegui encontrar a equação que representa a reta, a equação fundamental, tendo a inclinação e as coordenadas de um ponto da reta. Tá? O segundo exemplo mostra que também é possível encontrar a equação fundamental da reta, só que agora, ao invés de eu ter a inclinação em um ponto, eu tenho os dois pontos da mesma reta. Tá? Então, um ponto A e um ponto B. Fiz aqui a figura representando a reta e os dois pontos que estão nela. Okay? Veja, eu preciso do coeficiente angular, M, além das coordenadas de um ponto da reta. Tá? Então, como eu tenho dois pontos, eu consigo determinar o valor do coeficiente angular. A gente viu lá no vídeo anterior. Diferença dos y dividido pela diferença dos x. Tá? Então, vai ficar 6 menos 2 sobre 2 menos 4, que dá um coeficiente angular de menos 2. Vejam, né? A reta tem uma inclinação negativa. Tá? Então, é um ângulo compreendido aí entre 90 e 180 graus, entre a reta e o eixo x. Tá? Então, m igual a menos 2. Aí, para finalizar e encontrar a equação fundamental da reta, basta eu substituir os valores, as coordenadas de um dos pontos e o coeficiente angular. No caso, o ponto que eu escolhi foi ponto A. Né? Então, vai ficar y menos YA igual a m, que multiplica x menos XA. YA é 2, XA é 4 e o m que eu calculei é menos 2. Então, essa é a equação fundamental da reta. Okay? Se eu tivesse escolhido o ponto B para representar, eu teria ainda uma equação fundamental para a reta E, escrita aqui de uma forma um pouco diferente, seria uma equação equivalente, tá? Mas ainda seria a equação fundamental da reta S aqui, que é a desse segundo exemplo. Okay? Então, essa é a ideia por trás da equação fundamental da reta. Tá? Eu preciso de uma equação que vai representar uma reta no plano cartesiano, e para determinar e conseguir escrever essa equação, eu preciso do coeficiente angular da reta e um ponto nela. Mas, né, como com dois pontos eu consigo calcular o coeficiente angular, ou com a inclinação eu consigo calcular o coeficiente angular, então há algumas possibilidades a mais. Mas, de qualquer maneira, eu consigo, com essas informações básicas, determinar a equação fundamental da reta. Okay? No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a equação geral da reta. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.